Vamos pensar um pouquinho aqui. João 1,14, a palavra diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos falando de quem? De Jesus. Obrigado. Nós estamos falando de Jesus, mas a palavra está dizendo que ele era o unigênito. Eu preciso entender isso através de uma mente consciente. Por quê, irmãos? Porque eu fiquei pensando sobre isso, como Jesus poderia ser unigênito. Se quando eu vou em Lucas 3,38, a palavra diz: Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Se Adão era filho, como que Jesus poderia ser o único? Já tinha um filho que andou sobre a terra. Como que Jesus poderia ser considerado único? O problema, irmãos, é que às vezes não há resposta porque não há revelação. E às vezes a gente não tem a resposta porque a gente não tem a consciência, porque perdemos a inspiração. Agora, quando nós vamos aonde Ele soprou e recebemos o sopro dele de novo e a vida dele entra em nós, nós passamos a ter a consciência da própria revelação. Então o que buscamos não cabe mais dentro de um livro. O que buscamos, nós o encontramos na própria presença de Deus. Vocês estão comigo? Eu sei que parece uma loucura, mas é uma verdade. Vamos às Escrituras. Como que Jesus poderia ser considerado o unigênito? Durante muito tempo eu fiquei me encasquetado, até perceber Romanos 5,14, que fala que Adão era um tipo de Cristo, e algumas traduções falam que Adão era como Cristo na face da terra. Agora eu entendo pelo olhar de Deus e não pelo olhar dos homens. Por quê? Porque quando Deus olhava para Adão, Ele não via um ser individual, Ele via o próprio Filho, o próprio Cristo em Adão. A grande questão aqui da serpente entrar era trazer o individualismo, por isso que a serpente foi primeiro da mulher, e a mulher age por ela e depois dá ao seu marido. Isso quebra um vínculo de unidade. Por que eu estou falando isso? Perceba uma coisa. Gênesis 1, a palavra diz que no princípio Deus fez os céus e a terra. Onde Ele fez os céus e a terra? No princípio. Eu ouso a dizer que tudo que Ele fez, e quando fala de céus, fala de todo o universo. Tudo que Ele fez a partir do princípio. E quem é o princípio? Por isso que em Efésios a gente vê que todas as coisas, elas vão convergir a Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o ponto de saída de todas elas. É um retorno ao princípio. Agora tá, Deus ele faz através do princípio. O princípio é o próprio Cristo. Então tudo que Ele traz à matéria, tudo que Ele traz para o visual, porque pode ser visto, vai acontecer primeiro no mundo espiritual. Primeiro através de Cristo. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Eu fico pensando quando o Espírito pairava sobre as águas. Talvez eu, na minha viagem gospel, eu fico pensando no Espírito vindo para Deus: é agora que você vai fazer o homem? Por quê? Porque Ele estava sobre as águas até que o homem fosse feito e chegasse o tempo que Ele faria morada em cada um de nós. Eu acredito que o Espírito tinha essa expectativa de estar conosco. Por quê? Porque Deus desejou isso. Então o que acontece aqui? Então vamos lá. Do princípio Ele faz os céus e a... Quando Ele vai fazer o homem, Ele vai aonde? Ele vai na terra. Por quê? Porque isso está ligado à sua vontade, está ligado ao princípio. Quando Ele vai fazer a mulher, Ele vai aonde? Ele vai no homem. Por isso, porque tudo é ligado à vontade dEle, tudo é ligado ao princípio. Então Deus é Deus de continuidade. Como Deus é Deus de continuidade, Ele enxerga uma coisa só. Então quando Ele via Adão, Ele via o próprio Cristo, Ele via uma coisa só. Então quando Adão pecou e morreu,
Ele não via mais o filho, então Jesus, quando veio, ele viu de novo o seu filho na face da terra, e ele começa a dizer: olha, é o meu unigênito, é o meu único, mas esse único é muitos. Ele veio para resgatar o que Adão era. Adão, a própria humanidade, através do verbo, através da vida de Deus, através do sopro de Deus, mas o pecado do conhecimento do bem e do mal entrou, então o homem morreu para a inspiração, ele buscou o fruto de conhecimento que não veio por inspiração. Agora Deus precisava resgatar o homem desse lugar, então o que ele faz? Ele escolhe o ventre de uma mulher, e ele desenvolve o verbo no ventre dessa mulher, e a palavra diz que esse era o último Adão, ou seja, a última história da humanidade. E enquanto aquele feto crescia, o verbo estava desenvolvendo na humanidade, a humanidade dentro de Maria. Você consegue entender isso? Por quê? Porque tudo em Deus é interligado. Ele estava trazendo a humanidade de volta ao princípio.